Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante dos homens, não? Diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensais. O que aprendeste, recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Um texto bem completo, onde ele começa a trazer aqui algumas exortações à igreja, quando ele diz a respeito de primeiro lugar, ele diz o seguinte: você precisa ter alegria no Senhor. Me lembro do texto quando o salmista falou: olha, não retires de mim a alegria da tua salvação. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa ser alegre, não porque abaixou as tempestades, não porque agora está tudo certo, todo mundo agora é seu fã, todo mundo agora te ama porque você agora ama Jesus, mas porque agora você é fruto de uma convicção de que a sua alegria, ela está em Deus. E a sua vida, tudo está em Deus. Então ele começa dizendo o texto seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Fala para o seu irmão assim, uma coisa tem que estar resolvida na sua vida. Você precisa ser alegre. Então, crente emburrado, homem, mulher de Deus emburrado, já tem alguma coisa comprometedora. A gente pode estar cansado, a gente pode às vezes estar triste com uma situação, mas essas coisas não podem roubar a nossa alegria. Porque a nossa alegria, ela vem de Deus. Existem algumas coisas que você precisa entender o motivo pelo qual você se dispôs a servir ao Senhor. Quando a gente adquire alguma coisa, vamos supor, você vai adquirir um plano, seja ele de saúde, um plano de internet, alguma coisa que você vai adquirir, você precisa ver o quê? Quais as minhas responsabilidades, mas o que me leva a querer ter esse plano? E agora eu preciso cumprir com isso, porque eu entendo que eu vou ter ótimos benefícios. Quando a gente se dispõe a andar com o Senhor, a gente precisa entender o motivo pelo qual nós andamos com Ele. Porque em alguns momentos a nossa fé, ela vai ser desafiada em inúmeras circunstâncias. E aí quando você tem convicção, aí você não perde o quê? A sua direção. Por que tem muitas pessoas perdendo a cabeça, perdendo a direção? Porque às vezes elas se envolvem com as coisas que se dizem de Deus, com a comunidade, com as pessoas, mas ela mesmo não entendeu de fato o que ela se propôs a fazer. E andar com o Senhor é uma vida de renúncia. É uma vida de constante conflito com a nossa própria carne. Mas uma vez que eu entendo isso, isso não se torna mais para mim um peso. A Bíblia fala que os meus ensinamentos, eles são o quê? Muito pesados? Ele fala assim que não são pesados. Então, para aqueles que entendem ser de Deus, não tem peso. Tem apenas renúncia e convicção. E ele fala assim, então você precisa sempre se alegrar no Senhor. Depois, o segundo plano, quando eu sou alguém alegre no Senhor, ele fala que eu preciso ser amável. O homem e a mulher de Deus, ele pode ser firme. Não confunda com frouxo. Não confunda com a mulher que às vezes não se posiciona ou o homem que não tem identidade. Mas ele fala que o homem de Deus, ele precisa ser amável. As pessoas podem até não concordar com a sua postura, mas elas têm que perceber na sua vida o quê? Fala assim, amor. Entendeu? Quem aqui teve um pai, teve o privilégio, eu tive o privilégio de ver amor na vida do meu pai.
mas por inúmeras vezes eu vi correção. E você sabe o que mais doía? Filho, papai te ama demais. Eu pensei, então está tudo liberado. E o papai vai te disciplinar, porque a Bíblia manda ensinar o filho e corrigir o filho. Eu pensava, pai, mas se o senhor me ama, por que o senhor vai me disciplinar? E ele falou, porque quem ama, cuida. Quem aqui já passou pela primeira vara da infância e da juventude? Eu entendia tanto o amor do meu pai, que quando ele falava assim, ele falou assim para mim, se você não jogar bola, eu vou confessar um trauma, eu não gosto de bola. Se vocês não jogar direito, eu vou dar a bola para o seu amigo, para o seu André. E eu não joguei direito. O que eu fiz? Dei a bola. Meu pai falou assim, depois de uma semana, cadê a bola? Vamos jogar? Eu falei, não tem bola. Cadê a bola? Eu falei, o senhor falou que se eu não jogasse, era para mim dar para o meu amigo. Eu dei para ele. Ele falou, não, eu falei, mas eu levei tão concreto. Porque eu sabia que até nesses momentos difíceis, quando ele mandava entregar, é porque ele queria que eu fosse alguém melhor. Não virei jogador, mas pelo menos eu corro. Então, o andar com Cristo é uma vida que muitas vezes a gente não vai entender, mas nós vamos nos corrigir diariamente para fazer a vontade dele. E aí, para isso, nós precisamos ser moídos em algumas coisas. Fala assim, ele quer fazer uma lavagem cerebral. Não é isso. Uma vez uma pessoa falou assim que os crentes fazem lavagem cerebral. Na verdade, a gente não faz cerebral. Na verdade, a Bíblia fala que a nossa mente não presta. E ele quer que a nossa mente, o quê? Seja agora a mente de quem? Então fala assim, ele quer mudar a sua forma de pensar. Amém? Então, a palavra de Deus, ela não faz uma lavagem. Ele não recupera. Ele faz de novo. E ele faz algo novo totalmente diferente. E para isso, aonde que tudo isso começa? Então ele fala que a pessoa tem que ser alegre, que a pessoa tem que ser amável. Mas aí a terceira coisa, ele diz o seguinte, agora você não precisa ser o quê? Ansioso. Quem já viu aquela pessoa que não é ansiosa, mas precisa tirar a cutícula do dedo? Está roendo unha? Não, estou só consertando aqui. Tem uma profissão, como é que chama aquela profissão? Podólogo, manicure, já criaram outras coisas melhor do que o dente. Não, estou só corrigindo a beirada. A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Está falando da pessoa que não tem que se preocupar? Está falando de uma pessoa que acredita que Deus é capaz de suprir todas as necessidades. Está falando de um Deus que fala, confia em mim que eu vou cuidar de você. E aonde que essas coisas começam então? Fala assim, muitas dessas coisas. Fala para o seu irmão, ou estas coisas começam na sua mente. E ele diz o seguinte, sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus. Então tem um remédio para curar a ansiedade. Fala para o seu irmão, tem um remédio. E eu vou te aplicar hoje. Qual que é o remédio para a ansiedade? Fala assim, oração. Porque a oração, ela traz uma conexão que te descansa. E ele diz o seguinte, não andeis ansiosos, mas ao contrário. Sejam as suas orações conhecidas diante do Senhor. E aí é o ponto que eu quero abordar hoje. Quanto a vós, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, fala assim, nisto pensai. Então é o seguinte, a nossa mente, a gente é movido por pensamento, certo? E eu quero entrar um pouquinho nessa área. Nós somos movidos por pensamentos que a gente não gostaria de ter. Quais são esses pensamentos? Pensamentos intrusivos. A gente começa a pensar alguma coisa e a gente às vezes vai lá e passa esses dias lá do lado da clínica, estava tocando uma música lá, um batidão a tarde inteira, e quando eu fui embora aquilo estava na minha mente. Eu falei, opa, quase que eu saí meio. Opa, que isso? Porque sem perceber, esses pensamentos entram. Quem que nunca teve um vizinho que fica o domingão inteiro ouvindo, e você chega na hora do culto que você vai louvar, você canta aí o louvor e o samba. Porque são as coisas que muitas vezes você nem se dá conta. Por quê? Porque nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. Só que além da gente ser influenciado externamente, nós somos influenciados também de que forma? Internamente. E aí que está o nosso desafio. A palavra do Senhor fala que nós temos que buscar, pensar coisas
que é louvável, que realmente faz sentido, que realmente tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus para nós. E se ele está falando isso, tudo que é puro, tudo que é honesto, significa que o Senhor já sabia que por alguns momentos da sua vida, a sua mente vai pensar bobeira. A sua mente vai começar a goteirar com coisas que você não deveria pensar. Deus já sabia, fala para o seu irmão. E às vezes a pessoa fala assim, eu estou tentando tirar isso da mente, mas eu não consigo. E a nossa vitória ou a nossa derrota, a nossa conquista, ela começa na nossa mente. Como é que começa uma grande ideia? Ela não começa na execução. As coisas que começam na execução, elas têm a tendência de o quê? De dar errado. Porque não tem o quê? Planejamento. As coisas que acontecem na nossa mente, elas começam a criar formato, elas começam a tomar forma, e quando ela chega a ser executada, ela já existia. É por isso que o homem de fé, ele traz à existência as coisas que ele crê, e não aquilo simplesmente que ele vê. Não é assim lá em Hebreus? Hebreus 11 diz o seguinte, que a fé é o fundamento das coisas, mas você crê. Quando a gente pensa numa maquete, e você olha todo aquele desenho bem bonito de um condomínio, uma casa, um conjunto de casas, eu gosto de ficar olhando aquilo. Eu vou lá no shopping e fico olhando aquela coisa tão bonita, eu fico vendo que eles colocam o detalhe do carro, eles colocam a janela, eles colocam o jardim, eles plantam árvores. Para aquelas pessoas que estão vendo, aquilo ali vai nascer. Porque as pessoas pensam assim, tem um projeto que vai acontecer tal época, mas para aqueles que já idealizaram, que já construíram, que já consolidaram, que já fizeram conta, aquilo ali vai nascer? Aquilo ali já existe. Então tem muitas coisas que nós precisamos observar, que a nossa mente começa a construir. E aí o que é a receita? Quando a gente tem uma vida amável, quando a gente tem uma vida entregue ao Senhor, se alegra no Senhor, ora ao Senhor a todo tempo, então os pensamentos, eles têm uma possibilidade de ser melhor direcionados. Por quem? Por Deus. Porque a tendência do ser humano é pensar o ruim. É difícil você pensar que naturalmente você pensa coisas boas. As pessoas pensam no errado. As pessoas primeiro pensam em todas as possibilidades de errar e falam assim, quem sabe dar certo? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles trabalham contra nós. Por quê? Porque existe um caminho neural construído em nós. E aquilo que muitas vezes foram as nossas decepções, aquilo que foram as nossas vivências, os nossos vícios, por que é tão difícil a gente se libertar de alguma coisa? Porque foi construído ali um caminho neural. E o nosso cérebro, a nossa mente, ele já acostumou a ir por aquele caminho. E como ele quer poupar energia, quando ele quer obter alguma coisa, por onde que ele vai? Por aquele caminho. E é por isso que o Evangelho é transformação, porque mudar um comportamento de um pensamento é um esforço muito grande. É um avião, um combustível que se gasta para ele decolar. Você imagina quando liga aquelas turbinas, o quanto que ele gasta, mas quando ele plana, a coisa fica mais fácil. Então todo início de mudança de pensamento exige de nós um sacrifício sobrenatural. Fala assim, eu preciso desse sacrifício. Por quê? Para que eu não seja levado por coisas que muitas vezes eu venho construindo na nossa mente. Quantas vezes a gente constrói algo a respeito de alguém e as pessoas falam, nossa, eu pensei tão mal de você. Eu falo, cara, mas você nem me conhecia. Não, mas eu achava porque eu ouvi, porque eu pensava, porque eu te vi. E às vezes as pessoas começam a ter convicção, e elas têm um nome popular para isso. O que é? O meu santo não bateu. Existe santo que não bateu, irmão? Se tiver santo batendo em alguém, está errado. Santo é para ser santo, não é para bater. Mas as pessoas às vezes constroem alguma coisa, e depois falam assim, nossa, mas é porque eu pensei que nosso santo não tinha batido. Quando na verdade, a nossa mente... E eu tenho percebido cada vez que tem muitas pessoas que têm tido uma mente adoecida. Às vezes a gente começa a conversar com algumas pessoas e elas têm certeza, por aquele caminho que ela construiu, que aquilo que ela está falando é fruto de uma convicção, quando na verdade é fruto de uma montagem mental que não tem nada a ver com o real. Então a nossa vitória ou a nossa derrota, ela começa na nossa mente. E é por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Amém? E aí a gente precisa criar algumas ferramentas. Eu criei algumas ferramentas pessoais para que eu possa sobreviver. Uma das coisas
é que você não pode duvidar mal de alguém. Eu posso até não ser tão simpático com ela, mas eu não posso duvidar o mal. E eu preferir que ela não quis fazer o mal. Por quê? Porque é mais fácil eu administrar eu do que eu administrar uma coisa que eu vim construindo. Então eu preciso entender que é o seguinte, o Senhor é aquele que conhece. O único que conhece os pensamentos é quem? Está lá em Salmo 139. Senhor, tu me sondas e conheces. Conhece quando eu me assento e quando eu me levanto. E ele fala que de longe ele já sabe o que a gente está pensando. Agora os outros não. Mas eu tenho que pensar sempre o que eu estou pensando. Para que eu não venha levantar pensamentos que gerem um sentimento e que se tornem uma ação. A gente começa a pensar uma coisa. E aí isso não é ser positivo, não. Mas é você trazer existência. Se você é uma pessoa cheia de Deus, que é amável, que tem uma vida de oração, que busca a cada dia mais a presença de Deus, Ele vai dominar a sua mente, Ele vai ter o controle da sua mente. Então, naturalmente, na sua mente vai começar a vir coisas que realmente vão ser construídas para que a promessa de Deus aconteça na sua vida. Amém? Uma vez a pessoa falou assim, eu queria pedir oração, mas eu não tenho fé, eu não consigo acreditar que vai dar certo, mas ora por mim. Eu falei, então primeiro eu preciso orar para que Deus possa fortalecer, para que você possa acreditar. Então a gente precisa construir ferramentas na nossa mente para que a gente possa realmente ter pensamentos de paz a respeito do poder de Deus, da promessa de Deus para a nossa vida e das pessoas a respeito de nós. Porque a maioria das nossas guerras, dos nossos conflitos, das nossas coisas do lado de fora, elas nasceram do lado de dentro. Porque as pessoas do lado de fora, a gente não tem controle sobre elas e a gente nem tem controle sobre as palavras que nós dissemos. Nós podemos ter controle pelas palavras que eu ainda não disse. Porque enquanto ainda há um pensamento, eu posso administrar. Mas se eu falar alguma coisa aqui fora do contexto para vocês, vocês vão interpretar da forma que o pensamento de vocês quiser. Então, pensamento, ele gera um sentimento. Então, eu pensei alguma coisa a respeito da Lorena. Lorena acordou, não me abraçou, não me beijou, e eu falei, ela está emburrada. Não é normal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E de repente eu comecei a pensar, a Lorena está me ignorando. E a Lorena está tranquila, acordou atrasada. E aí eu começo a construir aquilo. A Lorena está errada. E de repente eu encontro ela no final do dia, eu estou morrendo de raiva. E ela vem me abraçar, eu falo, tira a mão de mim. E ela fala, o que foi? Isso nunca aconteceu nos casamentos não, né, gente? A gente está falando assim, mas brincando. O que foi? Aí eu pensei que você estava com raiva de mim. Como assim? Não, eu acordei atrasado, tive que levantar e não quis te acordar. Então o pensamento, ele gera um sentimento que gera uma ação. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Quais os pensamentos que ficam goteirando na sua cabeça? Você precisa aprender a dominá-los, porque Deus te deu essa autoridade. Amém? Quais são os pensamentos que você permite aumentar na sua mente? Tem coisas, irmãos, que você precisa criar ferramentas e falar, eu não permito esse tipo de pensamento na minha vida. Se você guardar essas coisas, você quer ver outra coisa, um exemplo? As pessoas tentam lutar contra a procrastinação, não é? Eu tento fazer uma coisa, não consigo, mas olha o jeito que ele educa o pensamento. Ele põe um relógio para despertar que hora? Ele tem que levantar às 8. Que hora que ele põe para levantar? 7 horas. Aí ele começa 7, 7h10, 7h20. Ele está ensinando para a mente dele o seguinte: você não precisa fazer a coisa na hora certa. Joga para mais 10 minutos. E aí depois fala, eu queria oração, porque eu não consigo fazer as coisas. É claro, você já começa de manhã. Quando você educar, você entender que Deus pode te dar essa capacidade de começar e acabar, você falar, que hora que eu tenho que levantar? 8. Então, eu vou levantar às 8. A gente ensina as pessoas mal. Que hora que começa o culto? 6. Mas vamos começar às 6h30, porque ainda não deu ninguém. Mas o dia que as pessoas chegarem e ver que o culto já está no final, eles vão pensar assim, eu preciso me organizar. Então, inconscientemente, as pessoas são educadas a se deseducarem. Então Deus quer trazer para nós a cada dia essa organização. Isso tem a ver com o nosso espiritual e tem a ver com a nossa ação do dia a dia. Não permitir com que certas coisas encontrem lugar na nossa vida. A nossa mente é como se fosse um grande HD.
Então, se você permite com que certas coisas venham enchendo a sua mente, fica difícil. Por que muitas vezes é difícil? As pessoas falam assim, olha, eu não consigo orar meia hora. Porque eu estou com a cabeça tão cheia de tanta coisa, que a hora que eu vou orar, 5 minutos eu estou pensando em outra coisa. O que o Senhor falou com os discípulos? Fique aqui e vai orar. Jesus está lá no momento da agonia. Quando ele volta, ele olha os discípulos, eles estavam fazendo o quê? Mexendo no WhatsApp, irmãos. Se fosse hoje, olha lá minha sogra com a mão no WhatsApp. Não vou falar que é minha sogra. Não. Ah, tá tirando foto, tá perdoado. Aí, o que acontece? Jesus falou assim, mas vocês estão dormindo, eu pedi para vocês orar. Hoje, como é difícil as pessoas concentrarem, tem muitas pessoas que estão falando assim, eu não dou conta de fazer as coisas. Não é, é porque permitiu com que a cabeça fosse cheia de coisas que não promove, que não traz crescimento. Então, se você quer crescer espiritualmente, comece a tirar o lixo. Comece a não permitir com que alguns pensamentos tomem proporções maiores. Ah, mas é muito difícil. É claro, é um esforço, fala-se espiritual, mental e físico. Vou te explicar por quê. O seu organismo, ele responde ao seu pensamento. Você sabe por que é liberado visitas religiosas no hospital e nos presídios? Porque psicologicamente é provado que as pessoas que têm fé, que acreditam em algo a mais, eles conseguem, com estímulos mentais, acreditando que existe uma força maior, eles conseguem mandar uma ordem a mais para o seu corpo cria uma resistência. Por isso que eles falam assim, o cara já está à beira, pode vir orar com ele. Por isso que quando tem alguém com enfermidade, fala assim, agora é só o Senhor Jesus e as orações que você conseguir fazer. Pode chamar quem for para orar. Porque eles acreditam nisso, isso é de verdade, isso não é só espiritual, isso é científico. Então, quando a gente começa a entender que há uma luta espiritual, mas há também um esforço mental, que tem hora que eu tenho que falar assim, eu não vou pensar nisso, mas está pensando, eu vou pensar em outra coisa. Como é que eu faço? Eu vou olhar para o outro lado, eu vou pensar em outra coisa, eu vou respirar fundo, eu vou tomar um banho, mas eu não vou permitir, porque eu sei que esse pensamento vai me alimentar a ponto de trazer um sentimento. Como é que a gente vê um cara que cria coragem para entrar no lugar e matar todo mundo? E aí a mãe fala assim, ele era um bom menino, não é assim? É um bom menino. Mas ele permitiu com que pensamentos viessem, ele foi alimentando aquilo, e ele começou a entrar naquele mundo da ilusão, e ele começou a trazer aquilo para o real, e ele sai na rua achando que ele é um atirador de elite. E mais, achando que ele vai ser o quê? O super-herói. Então é um pensamento que se torna uma confusão, que se torna morte. Quantos pensamentos que às vezes a gente permite e que no final pode se tornar morte? Deus quer limpar a nossa mente, amém? Deus quer limpar os nossos pensamentos. Tem um estudo daquele Pedro Calabresa, só lembrar de Calabresa, que ele fala que quando você renova o seu pensamento, quando você aprende alguma coisa nova, você tem a capacidade de, é como se você ficasse novo até 5 anos a mais. Tem gente ficando velha demais porque gasta pensamento de nada, de bobeira. Porque gasta tempo demais discutindo quem foi que matou fulano. É aquelas notícias do jornal que você fica lá gastando 1 semana tentando descobrir se pegou o cara que estava fugindo. Ou você ficou sabendo daquele cara que matou outro sinuca? Eu falei, eu não, nem sinuca eu jogo. Também vou investigar um cara que... Não, mas você não viu, está todo mundo vendo? Não, quero ver. Você ficou sabendo o que aconteceu com o outro? Não, a Bíblia fala que eu tenho que pensar em coisa que louva ao Senhor, então eu tenho que eliminar essas coisas. Pensar um pensamento de Cristo. Fala assim, é uma decisão. Sabe por que é uma decisão? Porque você vai ter que estar disposto a sentir a dor de mudar a sua forma de lidar com a vida. Amém? Você vai ter que sofrer, porque sua mente vai falar assim, pensa nisso, mas eu não vou pensar. Você vai pensar, não. Porque até o salmista Davi nos ensinou a pensar. Quando ele estava entrado em crise, ele falou assim, por que você está abatido, ó minha alma? Ele estava falando com quem, gente? Ele era doido, ele estava falando com quem? Ele estava falando com ele. Por que você está abatido? Ele estava questionando o porquê que ele estava daquele jeito. E ele falou assim, espere em Deus. Deus não já fez tanto? Continua confiando em Deus. Aí o que aconteceu com ele? Fala assim,
baixou a ansiedade e aumentou a dependência. E ele experimentou a fé. Então, a gente precisa aprender a questionar. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu estou construindo essas coisas quando na verdade às vezes não existe? Quantas pessoas, às vezes a pessoa tem certeza que tem alguém perseguindo ela. E o cara olhava para mim e falava assim, o cara chegou com um fuzil aqui. Eu falei, mas ele te pegou? Eu saí correndo. Mas tá desde a Bahia, ele vai me pegar uma hora. E um dia eu falei assim, que armamento que é esse? É uns armamentos grandes assim. Tem uns 5 meses que esse povo tenta me pegar. Eu falei, rapaz, no posto de gasolina, eu vim de Salvador, da Bahia lá. Os caras chegou pertinho, eu entrei dentro do carro e acelerei. E um dia eu olhei para ele, depois de escutar ele muitas vezes, falei assim, mas você acha que essa arma acerta? Qual foi a distância que esse povo estava de você? Ah, daqui aí uns 3 metros. E eles não te acertaram? Será que esse povo existe? Aí depois de muito tempo o homem olhou para mim e fez assim, ué, não pensei nisso não. E aí ele começou um processo de transformação na sua mente. Então tem muitas coisas que nós perdemos porque a gente está pensando demais. E às vezes eu tenho que falar, será que é isso mesmo? Será que eu sou esse derrotado? Será que eu sou esse raivoso? Será que eu sou esse... Não, eu sou o que a palavra diz que eu sou. E o que a palavra diz que você é? Fala assim, eu sou mais que vencedor. Sabe, irmão, você pode ter uma vida mais tranquila se você tiver uma vida alegre no Senhor. Se você tiver uma vida amável, se você se permitir ser amável, amar e ser amado. Se você for aquele que não se deixa levar pela ansiedade, mas descansa no Senhor e questiona, por que você está ansioso? Você não ama o Senhor? Você não é de Deus? Você pode ter uma vida mais nova, como é que é aquela palavra? Você pode rejuvenescer muito mais se você começar a permitir que os pensamentos de Deus tomem de fato conta da sua mente. E é por isso que Deus quer destruir a nossa mente, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Quem quer entregar os seus pensamentos para o Senhor? E eu quero te falar uma coisa, 60% do que você pensa é bobeira. Sabia? Quando você aprender, tem gente que está cansado demais, mas é porque procura um monte de coisa para acelerar a mente. Quando na verdade o Senhor nos ensina a descansar, a trabalhar. Mas Ele fala assim, você vai trabalhar, e sabe o que você vai fazer depois de trabalhar? Fica pensando em tudo que você fez, perde o sono. Não, Ele fala assim, depois de você fazer tudo, o que você faz? Descansa. Tem muita gente que não consegue descansar. Tem muita gente que não consegue descansar sua mente, porque ele tem a necessidade de estar o tempo inteiro colocando coisas que no final vai adoecer sua própria vida. É normal, viu? O ser humano não para de pensar, nossa mente não para. Mas a gente pode escolher o que a gente pensa. Ah, como é que eu faço isso? Primeiro, deixa Deus dominar sua mente. Ela vai fugir, ela vai brigar, os caminhos neurais vai tentar te levar para o mesmo lugar, mas você vai falar assim, porém, que a minha mente seja tomada e que eu possa realmente dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por último, economizar energia é o que a gente mais quer fazer. É difícil, no meio de 100 você encontra 10 que é disposto, 90 é acomodado. A gente quer acomodar a fazer a comida mais fácil, ao emprego mais fácil, ao caminho mais fácil, a recompensa mais rápido, ao normal. A gente quer acomodar. É por isso que algumas pessoas, tudo que pede para elas, eles falam aqui para você, ah, isso aí eu não sei, isso é muito difícil. A nossa tendência humana é economizar energia. Então deixa eu te falar uma coisa. É por isso que a Bíblia fala que aquele que tentar economizar, aquele que tentar guardar, proteger a sua própria vida, ele vai perder ela. Então deixa eu te falar uma coisa. Entrega a sua vida, entrega seus pensamentos, seus sentimentos e descansa no Senhor. Ele vai te fazer um homem mais novo. Tem gente com 30 com cara de 60. Porque ele não consegue descansar, ele não consegue desacelerar a mente. Ele não consegue entregar os seus pensamentos e falar, Senhor, não consigo mais. Mas eu sei que o Senhor vai fazer eu descansar.
Eu vou parar de suspeitar o mal das pessoas e de mim mesmo. Eu vou parar de construir o inferno e o castelo dentro da minha mente. Eu vou pensar aquilo que é do Senhor. Que eu quero viver uma vida com saúde. E Deus veio, e Ele veio para que vocês tenham saúde, vida e vida em abundância. Então, no começo, e eu quero orar por você, mas eu quero te dizer que todo começo de mudança de pensamento é como um avião que vai pegar voo. Vai fazer aquele barulhão. Vai ligar aquelas turbinas. Vai ter que se posicionar. Depois vai ter que esticar. Aquilo ali gasta um combustível violento. Mas fala para o seu irmão assim, só no começo, Deus vai te levar para altos lugares. Mas você vai ter que sair do chão. Amém? Você vai ter que parar de pensar pequeno. Você vai ter que aprender que o Senhor te faz voar em nome de Jesus. Mas você vai ter que mudar a sua mentalidade. Eu quero que você fique de pé. E talvez você precise mesmo nessa noite falar, Senhor, eu não quero poupar energia. Eu não quero segurar para fazer os mesmos caminhos que minha mente sempre faz. Porque eles sempre me levaram para o mesmo lugar. Talvez você é alguém que já se decepcionou demais. Talvez você é alguém que já gastou horas e horas da sua vida com pensamentos destrutivos. Ou pior, que tem gente que pensa em destruir o outro. Mas tem gente que fica o tempo inteiro com pensamentos que se destrói. E, consequentemente, destrói quem está em volta também. Mas eu quero te falar uma coisa. É possível pensar com a mente de Cristo. Diga assim, meu Deus, eu sei que o Senhor tem para mim pensamentos de paz. Então eu quero pensar com a mente de Cristo. Eu quero abrir mão dos pensamentos que me destroem, que me faz pensar mal ao meu respeito e a respeito das pessoas. Fala assim, quantos pensamentos são inúteis, são improdutivos. Fala assim, eu quero que as construções na minha mente seja a grande obra que o Senhor tem através de mim. Eu quero uma mente renovada. Meu Deus, eu quero orar pela vida de cada um aqui essa noite. Meu Deus, eu quero repreender da vida de cada um aqui todo pensamento que causa divisão, que causa separação, que traz frustração para o coração, que traz derrota, que traz lembranças ruins. Meu Deus e meu Pai, eu quero clamar essa noite por aquelas pessoas que já viveram relacionamentos que feriram, magoaram, e às vezes tem como referência esses pensamentos. Nós sabemos que nós não podemos apagar aquilo que são as nossas memórias, mas nós precisamos entender que o Senhor tem algo muito maior e nós queremos pensar para frente. Não podemos esquecer das decepções, dos traumas, mas podemos pensar o futuro brilhante que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, restabeleça a nossa mente. Tira, Senhor, muitas vezes, todo pensamento que muitas vezes está levando esse homem e essa mulher, ó Pai, à loucura, à desistência, ao fracasso e à limitação. E levanta sobre a vida de cada um aqui uma autoridade para mandar embora esses pensamentos e dizer que venha sobre mim a mente de Cristo, os pensamentos do alto, em nome de Cristo Jesus. Diga, a minha mente é uma mente de Cristo
com os pensamentos maiores do que os meus. Deus tem um plano de paz sobre a sua vida, para te dar um futuro maior do que tudo aquilo que você já pensou até hoje. Descansa no Senhor. Se esforce, se permita ser transformado com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém.